hoje em São Lourenço, mais uma cidade do Circuito das Águas. Assim como Caxambu, que a gente mostrou no programa anterior, São Lourenço tem um balneário de águas minerais com propriedades medicinais. E eu tô aqui no Mirante Pedra Preta. Cheguei aqui de carro, mas dá para vir de teleférico também. E daqui do alto dá para ter uma vista panorâmica da cidade e enxergar o ponto mais alto de São Lourenço, a Montanha Sagrada. Na Montanha Sagrada existe uma rampa oficial para a prática de voo livre e paraglider. Inclusive em agosto acontece um campeonato e é para lá que a gente vai. Partiu? E eu tô aqui na Montanha Sagrada. E esse nome sagrado não é só por causa do turismo, não. É aqui que os adeptos da Sociedade Brasileira de Eubiose acreditam ser um portal de entrada para uma outra dimensão. E as pessoas que têm essa crença dizem que São Lourenço é a capital mundial espiritual. E nesse local tão bonito, com essa tranquilidade toda, algumas pessoas praticam yoga e meditação. E eu tô aqui com a Deusa Leonelli, professora de yoga, que vai me contar um pouquinho desse lugar tão especial que a gente está. Por que essa montanha é sagrada? Me conta. Então, aqui em São Lourenço, as pessoas vêm muito aqui para meditar, para ver o pôr do sol, porque realmente é um lugar sagrado, né? Assim, muitos monges, né, budistas, muitas pessoas espiritualistas gostam muito de ver o pôr do sol, né, saudar o pôr do sol e ter essa conexão mesmo com o espiritual através de um lugar alto, né? Então essa montanha, ela realmente ficou sendo batizada como montanha sagrada. E através de uma conexão que essa montanha faz com seres intraterrenos, isso dentro da filosofia da eubiose, né? E então é um lugar onde a gente se sente muito bem, a gente troca uma energia mais densa por uma mais sutil, né? Então, geralmente quando eu venho com meus alunos para cá, todo mundo sente assim essa energia mesmo fluindo, né? E vocês começaram a se reunir aqui nesse local para praticar yoga. Como é que foi isso? Então, eu não sou aqui de São Lourenço, né? Eu estou aqui há 22 anos e sou professora de yoga aqui há 16 anos, né? E então meus alunos gostam de vir aqui ver o pôr do sol. E aí o Maurício, que é o meu aluno também, que já é detentor aqui, protetor aqui da Montanha Sagrada, nos convidou uma vez para vir. E aí a gente agora, meio que todo mês, de 2 em 2 meses, a gente vem aqui. Como se fosse uma aula especial mesmo, né? Uma aula para a gente se conectar com o silêncio, se conectar com a paisagem, com o pôr do sol, para agradecer, né? Fazer orações. Então acabou ficando um lugar assim, tendo esse plus, né? Uma nova vivência nesse lugar, né? E você pratica há muitos anos? Eu pratico yoga há 32 anos, né? Eu sou do Rio, comecei praticando lá com o meu professor Orlando Cani. E eu vinha para cá muito para São Lourenço quando era criança, foi o primeiro lugar que eu vim. Olha que conexão, né? E aí acho que a partir disso, depois eu vim para cá, me casei, com meus filhos, tem um filho que nasceu aqui. E aqui a gente é uma cidade muito gostosa, né? Uma cidade muito, assim, pacífica mesmo, né? Uma cidade que a gente tem muitos conhecimentos, é um lugar que tem um clima maravilhoso. E aí eu fundei minha escola de yoga, que chama Dharma Yoga aqui. E eu já estou aqui há 16 anos praticando e dando aulas, né? Então a gente eu organizo muitos eventos aqui com os professores nacionais e internacionais aqui na cidade. Então a gente tem essa conexão com a cidade mesmo. É como se a gente estivesse voltando de outro lugar e sendo abraçado aqui, né? Que legal, que bacana. Bacana. Partiu então fazer uma aula? Partiu. Partiu. Da Montanha Sagrada eu encontrei o Maurício, que é presidente da Federação Mineira de Voo Livre. Tudo bem, Maurício? Tudo jóia, Gabriela. Me conta, Maurício, por que esse lugar é tão especial e por que você escolheu aqui para praticar esse esporte? Olha, assim, eu sou pessoa suspeita para falar, né? Assim, eu amo esporte, né, cara? O voo livre faz parte da nossa vida. Em 2008, teve um amigo que me convidou para vir na Montanha Sagrada. Não sabia nada sobre voo livre, mas chegando aqui, a energia da montanha é diferenciada, né? Então, assim, posterior a isso, comecei a fazer o curso, a gente montou um clube, começamos a fazer um evento, esse evento ele acontece até os dias de hoje em São Lourenço,
que é uma etapa do Mineiro de voo livre. Então, assim, aqui é um lugar totalmente especial, né? E me conta, aqui acontece também um campeonato anual. O campeonato, a gente, quando fundou o clube, a gente não tinha recurso. Então, assim, a forma que a gente falou, como que a gente vai ter recurso para esse clube? Os meninos que eu falo, que é a diretoria, a gente definiu que a gente faria o X Mantiqueira. Então, assim, dessa forma a gente angaria fundos para a gente ter para o clube. E esse evento se tornou famoso a nível Brasil, vem piloto do Brasil todo para concorrer aqui. Então, assim, a gente já está na 8ª edição. Antes a gente fazia o Sul Mineiro e depois a gente criou o X Mantiqueira. Ai, que bacana. Muito obrigada pelas informações, Maurício. Eu que te agradeço a visita aqui. Vamos curtir um pouquinho essa vista? Partiu, vamos lá. Partiu! Caminhando por São Lourenço, eu conheci um local super bacana, a Galeria Paiva Frade. E eu tô aqui com o Alexandre, que é galerista, e vai me contar um pouquinho sobre esse local. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom? Pois é, a Galeria Paiva Frade, ela surgiu em 1993 com o objetivo comercial. Com o ganhar do tempo, ela foi se transformando numa galeria que também cumpre um papel social, papel de receber bem o turista, de mostrar as peças, de receber o munícipe também, de trazer coisas especiais para cá. Obras do século XVII, XVIII, XIX e do XX também. É muito interessante que a gente costuma ter Portinari, de Cavalcante, Eliseu Visconti, os grandes artistas brasileiros. Hoje, Portinari, nós temos 7. E temos também alguns outros artistas, como Guidaut, que foi um artista da missão francesa, que veio para o Brasil a convite de Dom João VI. Outros grandes artistas, como Décio Vilares, que foi ele que fez a bandeira do Brasil. Nós temos algumas representações aqui nessas obras, que são o Guidaut, que é a representação ali do deputado que assinou junto à Lei Áurea com a Princesa Isabel, do casal de condes que foi extraditado junto com Dom Pedro II, e lá em Portugal se transformaram em condes, no Brasil eles eram barões. O segundo prefeito de São Paulo, o Barão de Duprá, e várias outras obras, obras raras, obras sacras, obras de todo tipo. E a gente tem o maior prazer em receber as pessoas aqui, receber o turista. Acaba sendo um meio museu da cidade. Falando em passado, me conta um pouquinho sobre a história dessa cidade. São Lourenço é uma cidade muito legal, porque descobriram aqui uma fonte de água mineral. E aí ela foi a primeira a engarrafar água no Brasil. Passado alguns anos, um vendedor de secos e molhados do Rio de Janeiro, que também era presidente do Hospital Beneficência Portuguesa, chamado Francisco Souza Costa, comprou as águas de São Lourenço. Nesse momento, sua mulher teve uma enfermidade. E ele foi para a França, numa cidade nos Pirineus, próximo entre França e Espanha, chamada Comboleban, para se tratar com o quê? Tomando água mineral. E é muito interessante porque lá ele, grato ao tratamento dela, que começa a florescer e ela a melhorar, ele constrói uma termas lá, um hotel com um balneário e tal. E ele traz de lá, então, depois volta para o Brasil, traz de lá 2 arquitetos, Charles Herband e Henri Pierre Sajou. Chegando em São Lourenço, eles descobrem mais 6 fontes e as águas começam a ser exploradas. E eles criam
o Parque das Águas. O parque é todo artificial, o lago é artificial, o balneário, tudo é artificial. Tudo foi feito ali para parecer um parque francês. Por quê? Porque ele morava ali dentro, onde é a Casa Branca, hoje é um restaurante, ele morava ali. E aquilo era o jardim da casa do Comendador Costa. A água São Lourenço, naquela época, era exportada para Paris, Roma e Lisboa, porque era uma água cara para o brasileiro. E até hoje é considerada entre as 5 melhores águas do mundo. 5 melhores águas do mundo. E no passado, né, a água mineral era uma alternativa para tratamento de saúde. Pois é, as pessoas vinham aqui para tratar diversas enfermidades. Cada água daquela tem uma propriedade. Então a pessoa passava aqui 21 dias tratando, bebendo água mineral. E para além do Parque das Águas, o que mais você acha que o turista deve conhecer aqui? Um hábito do europeu é, quando vai a uma cidade, conhecer a igreja da cidade. A igreja é quase que sempre o museu daquela cidade, né? É um museu aberto, um museu que não cobra. A igreja de São Lourenço foi feita, era um projeto do Henri Pierre Sajou, que resolveram não seguir, resolveram fazer uma igreja no estilo colonial mineiro, que ficou linda, por sinal. E lá trouxeram um artista, que nessa época ele estava em São Paulo, chamado Ettore Moretti. O Ettore Moretti participou em São Paulo do grupo Ozirarte. Eles fizeram, o grupo Ozirarte fez os azulejos da igreja da Pampulha para o Portinari. Então eles estavam juntos ali fazendo esses azulejos. E ele veio pintar a igreja de São Lourenço. Então a igreja de São Lourenço tem pinturas magníficas. E ele faleceu no ano de 1949. A igreja começou a construir em 32 e 33. Ele veio, pintou e faleceu em 49. E tem também a Capela de Santa Cecília. É uma capela muito legal, porque o teto dela é uma releitura, uma pintura moderna, barroca, de um quadro do mestre Ataíde. Então o turista não pode deixar de ir lá, porque aquelas cores fantásticas. E o local é muito interessante, porque é o único ainda, pouquíssimos no Brasil, o único aqui no sul de Minas, que celebra a missa em latim. É o Educandário Santa Cecília. Isso é muito bacana. Outro lugar legal é o Mercado Municipal de São Lourenço, porque o mercado municipal vai reunir as tradições, né, que é o queijo mineiro, que é a goiabada, que é aquele queijo parmesão da Alagoa que a gente encontra aqui, que é o café produzido aqui do lado, em Carmo de Minas, que é um dos melhores cafés do mundo. Ali, e é claro, né, as verduras frescas, as coisas vibrantes, com cores, a gente vê aquilo fresco com cores, que acabou de ser colhido para ser vendido. Muito obrigada, Alexandre, pelas informações. Por nada. Muito prazer em recebê-los. E antes de conhecer essas atrações, tudo isso que você me contou, você pode mostrar mais um pouquinho da galeria? Vamos lá. Fiquei curiosa para conhecer esse famoso Hotel Brasil, que foi construído em uma data muito próxima da construção do parque. E eu estou aqui com Marco Aurélio. Marco Aurélio é que é da 3ª geração da família Lage, que é proprietária desse hotel. Tudo bem, Marco? Tudo ótimo. Me conta um pouquinho como é que foi o processo de construção desse hotel. Bom, a construção foi o seguinte. Com a descoberta das águas de São Lourenço, fizeram aqui várias pousadas de hotéis pequenos. Mas quando fez o novo parque, houve necessidade de fazer mais hotéis e hotéis grandes e suntuosos, porque naquele tempo também tinha cassino em São Lourenço. Desde 1920, tinha cassino até 1946. São Lourenço chegou a ter 8 cassinos também. Então, a vinda de pessoas para cá vinha até do exterior. Uma das personalidades que esteve aqui, por exemplo, várias vezes, foi Getúlio Vargas, que
que ficou aqui hospedado durante 30 dias fazendo estação de água, ou tratamento com as águas. E essa presença do presidente aqui por um longo tempo fez com que São Lourenço fosse divulgado em todo o Brasil. É muito viva e tem muitos eventos que acontecem aqui. E é uma cidade que tem capacidade hoteleira para receber muita gente. Eventos, nós recebemos grandes eventos, aí 2, 3 mil pessoas. Seja de moto, carros antigos, feiras diversas, né? Nós temos aqui 4 balões, um espetáculo, né? Balões grandes, cabe até 16 pessoas em cada balão. Temos também o trem, Maria Fumaça, é um passeio interessante, passeios a cavalo, charretes. A Rota do Café. A Rota do Café. Também agora, por último, temos a Rota do Azeite, que são cidades vizinhas aqui em torno, porque São Lourenço é o 2º menor município do Brasil. Em extensão territorial. Em extensão territorial. Mas é um centro de comércio. Partiu conhecer São Lourenço? Partiu, é claro. Partiu! E a gente está aqui no famoso Parque das Águas, que fica bem no centro da cidade. E ele é famoso não só pela sua beleza, por ser um local de encontro, de realização de eventos, prática de esportes, como também pelas propriedades medicinais das nascentes das águas que estão aqui. E eu estou aqui com o Dr. José Celso, que é cardiologista e que vai me contar um pouquinho sobre essas propriedades. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo certinho. Doutor, eu fiquei sabendo que aqui tem água para tratamento de cálculo renal, intestino, pressão arterial. É verdade? É verdade. Na realidade, não é só a água ingerida. Você tem outros tipos de tratamento em que as águas estão envolvidas, mas que não necessariamente pela ingestão. Por exemplo, no tratamento da hipertensão arterial, você tem os banhos carbogasosos, que são aquecidos, provocam a dilatação dos vasos da pele, absorve o gás carbônico da água, que provoca uma acidose, e essa acidose leva à dilatação mais ainda dos vasos e faz com que a pressão caia. Isso sem você ingerir a água. Então os banhos do balneário propiciam isso? Propiciam isso. Você tem, por exemplo, a sulfurosa, que emana gás sulfídrico, que é um agente importante para vasoconstrição da mucosa nasal. Então você vai lá e cheira aquele negócio, um cheiro forte, cheiro de ovo podre. Sabe? Se você cheirar muito, você leva até um soco, né? Mas ele desobstrui a azia. Então, para quem tem sinusite, é ótimo, né? E para ingestão, você tem várias indicações. Por exemplo, a fonte Vichy tem sido muito utilizada para a eliminação de cálculos renais, né? A maior parte das águas aqui são alcalinas, então elas ajudam a combater a acidez gástrica. Então pode ser bom para quem tem problema de estômago. E até hoje o senhor prescreve essa água mineral para os seus pacientes? Sim, menos agora porque a invasão da alopatia até te limita muito, né? A indústria farmacêutica é muito pesada, né? Se você ter ideia, na década de 80, em cada 8 prescrições feitas lá na França, uma era de crenologia, né? E hoje? Aqui, hoje, eu acho que não, ele só prescreve comprimido e injeção. Comprimido e injeção? Sorinho na veia, essas coisas. Sendo que talvez a natureza já tenha ali uma fonte riquíssima. Com certeza, né? E isso que eu estou falando, é bom que se diga, até em defesa de mim mesmo, né?
que não há comprovação científica. Por quê? Porque isso é baseado na experiência de outros povos, né? Principalmente na Europa, da onde veio a maior parte da nossa cultura, né? De Portugal, da Espanha, da Alemanha, da França, o uso das águas. E várias personalidades do Brasil estiveram aqui sim, claro. e se curaram através dessa... Mas veja, até a década de 50, 54, a Faculdade de Medicina da UFMG, que na época não era o UFMG ainda, era o UMG só, tinha curso de crenologia. Crenologia é o tratamento de das doenças através das águas. Das águas minerais. E a balneoterapia, que é os banhos, né? Inclusive médicos de Rio, São Paulo, prescreviam a vinda para São Lourenço, né? E naquela época eram 21 dias que era o tempo de tratamento. E as pessoas vinham para cá, permaneciam 21 dias fazendo o tratamento prescrito, seja com ingestão de água, seja os banhos, seja cheirar lá o gás sulfídrico, né? E eram de 21 dias. Hoje, com a facilidade de transporte, as estradas asfaltadas, as pessoas vêm e passam aqui o fim de semana. Não é suficiente. É que aumentar a permanência para poder fazer um tratamento adequado com as águas. Ah, que maravilha! Então, o senhor pode me mostrar um pouquinho desse parque? Vamos beber um pouquinho dessa água? Vamos, com certeza. Partiu? Vamos lá. Sabe o que não pode faltar numa boa conversa? Um cafezinho. Já adivinhou onde que eu tô? Eu tô numa fazenda de café especial, na qual é possível acompanhar todo o processo de fabricação do café, desde o pé até a xícara. E quem vai conversar com a gente é o Samir, da Fazenda Santa Rosa. Tudo bem, Samir? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Tudo bom. Samir, me conta um pouquinho desse processo de fabricação do café. Então, os clientes, quando compram o Café Santa Rosa, eles têm a oportunidade de comprar um café que é todo produzido dentro da fazenda. A seleção da qualidade do café começa no início da safra, com escolha de altitude, maturação dos grãos, e depois que o café vem aqui para baixo, para o pátio, a gente continua todo o cuidado, com todo o processo para manter a qualidade que vem da lavoura, e assim os clientes adquirem um café produzido da fazenda até a xícara. Ai, que maravilha! E o turista consegue acompanhar esse processo? Consegue sim. A gente tem uma parceria com uma agência de São Lourenço, a Araucária Turismo, e eles sempre trazem turistas aqui, rodam a lavoura, explicam todo o processo, porque na verdade a maioria compra os cafés, mas não tem noção do processo que é feito, do trabalho que é feito, e geralmente eles gostam bastante. Então partiu me mostrar um pouquinho desse processo? Partiu, vamos lá. Partiu! Espero que vocês tenham gostado de São Lourenço. Essa cidade que é ideal para quem quer ficar bem pertinho da natureza, curtir boas vibrações e para quem busca saúde e bem-estar. Te espero no próximo episódio. Partiu?